Salve a todos com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, dando continuidade aos vídeos discorrendo sobre Apocalipse. O vídeo passado a gente entrou nos eventos do toque da sexta trombeta e também do derramamento da sexta taça, e a qual nós temos a informação nesse texto bíblico de Apocalipse capítulo 9, de um exército reunido para guerrear, um exército formado de 200 milhões de soldados. E esse exército, dando continuidade ao que a gente já vinha vindo antes, a informação bíblica que a gente já vimos, né? Então, a região geográfica deles é o Eufrates. Aqui diz lá no verso 14, eu vou só reler aqui para sintonizar as pessoas que estão ouvindo, né? No verso 14 em diante diz assim: e qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta, solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros eram de 200 milhões, e ouviu o número deles. Então é o exército de 200 milhões. E lá no derramamento da sexta taça diz: e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Então é a mesma região, né? E é a mesma guerra, e sua água secou-se, para que desse passagem o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, da boca das bestas, da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígio, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então a gente vê que a região da sexta trombeta e a região da sexta taça são as mesmas, a região geográfica. E que há aqui na sexta trombeta mostra o exército de 200 milhões de soldados, né, mas não mostra o adversário com que eles vão guerrear. Já na sexta taça, a gente vê o recrutamento desse grande exército, né, e o porquê desse recrutamento, com que eles vão guerrear. Eles vão guerrear contra o Senhor, que é o Senhor dos Exércitos, né? Que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E então, essa é a batalha a qual está escrito em Ezequiel, capítulo 38, né? e 39, e também está escrito lá em Zacarias, capítulo 14, né? Então essa guerra, quando a gente faz essa conexão bíblica, a gente vê que é a mesma, porque esse grande número de soldados, que é de 200 milhões, eles não estão ali diante de outro adversário, eles estão para guerrear. Com que eles vão guerrear? E a gente vê que na sexta taça que sai espírito, demônios, né? Para recrutar todos os reis da terra para a grande batalha do dia do Senhor. Então essa batalha de 200 milhões de soldados é a batalha do Armagedon, a batalha do grande dia do Senhor. E aí a gente tem que começar primeiramente, para a gente compreender, a gente começar a remover do nosso entendimento os mitos, aquilo que não é verdade. Porque há uma tendência de muitos estudiosos que eu tenho visto, que eu não sou, como se disse, fechado, né, para não buscar conhecer as visões dos segmentos teológicos que existe, que eu tenho aprendido muito também buscando conhecer as diferenças teológicas, a diferença de visão
que muitos segmentos têm, e quando você busca compreender a visão da pessoa que é contrária à sua linha de pensamento, de entendimento, você aprende mais, porque você aprende no erro das pessoas. Porque as pessoas que pregam que a igreja vai passar a grande tribulação, você começa a aprender nos erros delas, coisas que a gente vem mencionando nos outros livros, nos outros vídeos anteriores. Eu não gosto de falar claramente da denominação da igreja, do ministério, mas eu tenho mostrado que essa linha de pensamento, que a igreja vai estar aqui na grande tribulação, ela não procede. Assim como muitos crêem que uma coisa é a batalha do Armagedon e outra coisa é a batalha do anticristo contra Jesus Cristo. E só que quando a gente olha para a Bíblia, a gente tem que compreender, porque a região do conflito ali com Israel, porque a última grande guerra ela é contra Israel, e não diretamente contra Israel, mas contra o Senhor que virá e vai guerrear por Israel, na região do Armagedon. E aí essa multidão de soldados, eles vêm para guerrear contra o Senhor. Aí as pessoas vão lá para o capítulo 20, de Apocalipse, a qual ali, a partir do verso 7, diz assim: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para os ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu o fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta, o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então, vejamos bem, aqui nós temos no capítulo 20, já depois do milênio, dos 1000 anos que Jesus vem para reinar seu milênio. Aqui já é depois do reino milenar de Jesus Cristo nessa terra, que Satanás será solto por um pouco de tempo. Ele próprio, não vai ser outro, ele mesmo vai liderar todas as nações que existiam ali e levar contra o acampamento dos santos e contra Jerusalém. E isso a gente vai ver quando a gente chegar lá, que a gente vai ver isso mais detalhadamente, o porquê que Satanás vai ainda. Eu passei muito tempo meditando sobre isso, porque que mesmo no reino milenar de Jesus Cristo governa 1000 anos, onde ali grande parte dos teólogos estudiosos vê como não vai haver morte nesse tempo, vê o mundo de paz, e mesmo assim pessoas com um número como a areia do mar vão voltar contra Cristo. E eu passei muito tempo tentando compreender esse tipo de coisa, e isso a gente vai ver quando a gente chegar lá. Aqui eu só quero trazer para vocês que essa batalha aqui, depois do reino milenar, ela não acontece como as batalhas tradicionais. Por quê? Porque não há guerra. Porque quando o Satanás e a sua multidão de gente, como a areia da terra, vai atacar o acampamento dos santos, e esse acampamento dos santos é a igreja. Depois a gente vai ver isso no final de Apocalipse. Quem estiver acompanhando vai poder acompanhar e ver até lá. O acampamento dos santos é a igreja, e Jerusalém, o ataque a Jerusalém significa a Israel, E então, antes dele atacar, derrama fogo do céu e queima todo mundo. Não há guerra, não há batalha. Deus queima tudo. E depois que são todos queimados, Satanás é lançado no lago de fogo também. E aí começa já o julgamento dos mortos nos últimos dias. E nisso não há mais
como não há continuidade, não há o pós-guerra. A partir desse momento, a humanidade não vai viver mais o pós-guerra, porque não houve uma guerra, todo mundo foi queimado, acabou. Então, essa aqui que diz que se reuniram no Armagedon, né, que trata também do Armagedon, não pode ser como se disse, dizendo que a guerra de Ezequiel, que trata de Gog e Magog, é aqui, não é aqui. O que acontece lá no capítulo 38 e 39 de Ezequiel, não é aqui essa ação de Satanás, que nessa ação de Satanás não há guerra, e não há um pós-guerra. Lá em Ezequiel a gente vê que é um pós-guerra, e aqui não há um pós-guerra, até porque não houve guerra, foram queimados, simplesmente foram queimados, não houve guerra, desceu fogo do céu e queimou todo mundo. Então quando a gente vai lá para Ezequiel, né, capítulo 39, há um pós-guerra. No verso 9 diz: e os habitantes da cidade de Israel saíram e totalmente queimaram as armas e os escudos e as rodelas, com os arcos e com as flechas, e com os bastões de mão, e com as lanças, e farão fogo com tudo isso por 7 anos. Então aqui está revelando um pós-guerra. Há um pós-guerra depois da guerra de Gog e Magog, né, dita em Ezequiel capítulo 38 e 39, que está no 39 verso 9, que já é o pós-guerra. Então há um pós-guerra. Lá em Apocalipse capítulo 20 é claro que não há um pós-guerra, que queimaram todo mundo, e aí já a gente segue ali no capítulo 20 já o julgamento final, aonde Deus vem no seu trono, a terra foge da presença de Deus, que essa terra não é digna de Deus, ela foge essa terra e esse céu foge da presença de Deus, e depois do julgamento a gente já vê todos os escolhidos salvos nos novos céus e nova terra, onde desce a nova Jerusalém. Isso a gente vai ver quando a gente chegar lá no estudo lá, mas isso é para que vocês entendam que não há um pós-guerra quando se trata do Gog e Magog e o Armagedon do capítulo 20. Então ele não é esse mesmo Gog e Magog de Ezequiel, capítulo aqui no capítulo 38 e 39. E a gente vê no capítulo 38 ali que o próprio Deus, ele está trazendo todas as nações que já guerrearam contra todas aquelas nações, e o líder é aquele que já guerreou contra Israel. Ele é alguém que já teve em Israel, e Jesus trará ele de volta com muitos povos. Lá vou ver com o verso 2 diz: filho do homem, dirige ao rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetize contra ele, e dize: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu sou contra ti, Gog, príncipe de chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos, cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudos e rodelas, manejando todas as espadas persas, etíopes e de Pute, com eles todos com escudos e capacete, Gomer e todas as suas tropas, casa de Togarma, da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Então a gente vê que a guerra de Gog e Magog, de Ezequiel, capítulo 38, muitos povos, cita aqui alguma nação, mas muitos povos com ele. A gente vê
lá no toque da quinta trombeta, uma quantidade de 200 milhões de soldados ali reunidos para a batalha. A gente vê no derramamento da sexta taça, aliás, da quinta trombeta, né, e da sexta taça, a gente vê ali na sexta taça que há um recrutamento de todos os reis, as nações, para guerrear a grande guerra do dia do Senhor. Então, quando a gente olha para os eventos de Apocalipse, o toque da sexta trombeta e o derramamento da sexta taça, a gente nota que é o mesmo evento, a mesma guerra, a qual Deus está trazendo Gog e Magog com a sua multidão de aliados para guerrear contra ele, contra Deus e Israel. Então ele está trazendo esse povo para a guerra do Armagedon, que vai acontecer ali região de Armagedon, perto de Israel. E a gente vê que os 4 anjos, eles estavam reunidos ali na região do Eufrates, que é ali a Turquia, a Síria e Iraque e o Golfo Pérsico, aqueles países ali. Então são eles que vão recrutar todas as nações daquele tempo. É algum líder dali. Eu creio que esse líder é da Turquia, porque o próprio Jesus Cristo diz lá no capítulo 12, quando fala da igreja, escreve a carta para a igreja de Pérgamo, né, que Satanás tem um trono, que o trono de Satanás está ali em Pérgamo, na Turquia, e Satanás habita ali e mora ali. E a gente vê também no capítulo 13, né, de Apocalipse, que o dragão, que é o diabo, ele vai dar seu trono para a besta. Então você tem um trono, o trono que ele vai dar, se é na Turquia, ele vai dar o trono na Turquia. Então provavelmente o líder que vai liderar toda essa guerra, que é o anticristo, ele vai sair ali da Turquia. O líder da Turquia hoje que está lá? Não, a gente sabe que com todos esses eventos catastróficos que vai acontecer, vai haver uma mudança geográfica na política também. Então, ninguém pode afirmar hoje que é esse aquele líder, porque a gente sabemos lá no livro através do livro de Daniel, que o anticristo, ele nasce pequeno, é um chifre pequeno. Então ele nasce de uma nação pequena e vai crescer e vai conquistar muitos aliados. Então que vai fazer ele grande são seus aliados, e ele vai governar o mundo todo, porque ele cresce através da sua astúcia e que faz aliado. Então a gente vê no derramamento da taça, da sexta taça, que espírito de demônios, né, vão sair da boca deles para recrutar, né, as nações, para a guerra do dia do Senhor, a guerra contra Deus. Então, quando a gente vê Ezequiel, a gente tá vendo que há um conflito, que Deus está chamando um líder de volta. Está chamando de volta por quê? Está chamando de volta alguém que já foi. E quando nós olhamos para a besta, o anticristo, nós sabemos que, pela informação que está lá no capítulo 17, que ele é um rei que já foi. Ele já foi e não mas virá. Então nós temos a mesma informação de Ezequiel. Então não tenha dúvida que esse mesmo Gog e Magog, ele é o mesmo anticristo, ele é a besta. Por quê? Porque assim como a Apocalipse 17 está dizendo que ele já foi e não mais virá, aqui em Ezequiel capítulo 38, Deus está dizendo que vai trazer de volta. Quem vai trazer de volta se não é quem já teve em Israel, assolando Israel? Então Gog, da terra de Magog, é um rei que já assolou Israel, assim como o anticristo é um rei que já existiu antes, que também assolou Israel, porque ali trata-se dos reis
são uma sequência de todos os reinos que dominaram Israel, começando a partir do Egito. E quando a gente chegar lá nesse estudo, a gente vai estudar isso em maior profundidade. Aqui é só para vocês terem uma referência. Então, o mesmo que já existiu antes, do capítulo 17, o anticristo, que existiu antes, que não é, mas vai ser, é o mesmo Gog que já teve em Israel, já assolou Israel, que Deus vai trazer de volta para Israel, para que o nome de Deus seja santificado. E aí, quando nós olhamos para a informação do chifre pequeno, a gente vê que ele vai proferir blasfêmia contra o nome de Deus, vai trazer, vai profanar o nome de Deus, né? E então, esse Gog e Magog, ele não pode ser antes do anticristo. E nem depois, porque depois do anticristo a única guerra que não vai acontecer guerra, porque o diabo vai reunir aí todas as nações, todos os povos que contra o acampamento dos santos e contra Israel, e vão ser todos queimados. E quando a gente vai explicar o porquê disso, vocês vão acompanhar, que vocês vão saber o porquê que muitos, que como a areia do mar, resolveram seguir o diabo. E mesmo o reino milenário de Cristo, um reino de justiça, de paz, de amor, onde a vida se prolongou grandemente, mas vão acompanhar que vocês vão ver. Então, o anticristo, ele é aquele que blasfema o nome de Deus, profana o nome de Deus, e Gog é também um profanador do nome de Deus. E é importante que a gente vê lá no pós-guerra, isso aqui já é pós-guerra, lá no capítulo 39 diz, no capítulo 7 diz: e farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Então, depois da guerra de Gog e Magog, do capítulo 38 e 39 de Ezequiel, nunca mais vai surgir ninguém para profanar o nome de Deus ali em Israel. E nós sabemos que o anticristo, o intento de anticristo, ele vai falar, ele vai profanar o nome de Deus, ele vai querer sentar no trono de Deus e querer ser Deus, e ele vai querer sentar no trono em Jerusalém, Israel, e querer adoração como Deus, né? E então não tem como não ser o mesmo Gog e Magog. Por quê? Porque se Gog e Magog vier antes do anticristo, então o anticristo não pode surgir mais, porque o anticristo não vai poder mais profanar o nome de Deus, porque depois do Gog e Magog ninguém mais vai profanar o nome de Deus em Israel. E então, como o anticristo, nós sabemos que ele vai profanar o nome de Deus ali em Israel, e ele vai querer sentar ali em Israel, em Jerusalém, no templo de Deus, querendo ser Deus. Então o anticristo não pode vir depois de Gog e Magog. E se Gog e Magog profanou também o nome de Deus, então não tem como não ser o mesmo. Por quê? Porque depois do anticristo, a única reação que vai acontecer, o único que vai liderar uma ação contra o acampamento do santo de Israel é o próprio diabo, e ali não vai ter guerra, vai ser queimado todo mundo, e não há um pós-guerra, ali queimou, acabou, já vai para o julgamento, essa terra vai fugir da presença de Deus, ela vai acabar, vai envelhecer, isso a gente vai ver lá quando a gente chegar lá, e nós já vamos estar no novo céu e nova terra. Então não há ali um pós-guerra como a gente vê que tem em Ezequiel. Então o Gog e Magog de Ezequiel não é o mesmo Gog e Magog lá do capítulo 20 de Apocalipse. Esse Gog e Magog aqui, ele é o próprio anticristo, esse Gog da terra de Magog. Esse Gog aqui, ele é o próprio anticristo, porque ele é o blasfemador do nome de Deus.
e esse é o último momento que o nome de Deus será blasfemado em Israel. Não acontecerá, jamais não acontecerá o que Deus está falando aqui, ó. E farei conhecido meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu nome, nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Porque depois do arrebatamento da igreja, que há ali as bodas do Cordeiro, a gente vê ali a igreja no capítulo 7, ali, no verso 9, a multidão de todas as nações ali, a igreja diante ali de Deus para as bodas, que a gente vê no capítulo 19, ali que as bodas aconteceram, né? A gente vê já ali a conclusão das bodas, né? E então ali é onde Jesus ele desce do céu com todos os seus santos e para o reino milenar, e é onde ele chega no momento desses 200 milhões de soldados que estão preparados para destruir, para tirar Israel do mapa, para acabar com Israel, para que Israel não exista mais. E então, quando eles estão ali reunidos, que não há mais esperança para Israel, então Israel vai clamar ao Senhor. É o momento que o Senhor, o nosso Cristo, que é o Senhor dos exércitos, o Messias, né, o Salvador, o Redentor, ele desce e salva Israel das mãos desse grande exército. E então é o momento que ele prende ali o falso profeta e o anticristo, lança no lago de fogo, e prende Satanás por 1000 anos para o reino milenar de Cristo. Então há esse momento de guerra, aonde a guerra, aqui no capítulo 38, a gente vê que a guerra existiu, houve batalha, e Deus derrotou, Cristo derrotou toda a multidão de Gog e Magog. E a gente vê lá em Zacarias, capítulo 14, a partir do verso 1, que diz: eis que vem o dia do Senhor, em que os teus espojos se repartirão no meio de ti. Esse é o dia do Senhor. E porque eu ajuntarei todas as nações, eu ajuntarei. Quem está juntando? O Senhor. É o que Deus está falando aí em Ezequiel. Deus ele está trazendo de volta ali o Gog, né, com toda essa multidão, né, que é o anticristo. O Gog, ele é aquele que já assolou Israel uma vez. O anticristo também é aquele rei que já existiu, que já subjugou Israel, né? Então está trazendo de volta, né? Então, porque eu ajuntarei todas as nações, que já é Zacarias, né, 14, para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. Então a gente vê aqui que num momento há uma invasão, uma pré-invasão desse grande exército a Jerusalém, e que parte da cidade, metade da cidade vai ser saqueada, mulheres vão ser levadas, né, vão ser forçadas, vão ser estrupadas, vai haver uma violência muito grande. E no verso 6 diz: e o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia do Senhor, no dia da batalha. Olha, aqui há uma batalha. Lá no capítulo 20 não há batalha, porque lá desce fogo e queima todo mundo, não há batalha. Mas aqui nessa batalha, tanto de Ezequiel, capítulo 38 e 39, como de Zacarias, há uma batalha. Então o Senhor sairá, pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o monte da oliveira, que está defronte a Jerusalém, para o oriente e para o monte das oliveiras, e será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, a metade do monte será apartará para o norte, e a outra metade deles para o sul. E fugireis pelo vale dos montes, porque o vale dos montes chegará até Aziel. E fugireis assim como fugiste do terremoto nos dias de Uzias,
rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os seus santos contigo, ó Senhor. Esse verso aqui, esse verso 5, ele é animador, ele é um consolo, um conforto para nós. Virá o Senhor com todos os seus santos. Esses santos é a igreja que desce com Jesus Cristo. A gente vai ver quando a gente chegar lá, mais na frente, Apocalipse capítulo 19. Há uma guerra em que Israel vai estar numa aflição, a qual o intento do inimigo vai ser remover Israel da face da terra, vai ser destruir Israel para sempre. Mas é o momento que o Senhor dos Exércitos vem, luta e batalha, então há essa batalha. Vou dar continuação no próximo vídeo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, e dá entendimento para você e sua casa, para que vocês, no entendimento de Deus, não desviem do caminho de Deus, que é Cristo, e todos alcançam a graça da salvação em Cristo Jesus, para estar com Ele para sempre. Amém?